Olá, eu sou Kênia, psicanalista clínica, e hoje nós iremos falar sobre um tema muito importante, que é o abuso na infância. Estamos aqui com uma convidada muito especial para a gente falar um pouco melhor sobre ele. Sou Lucimara Domingos, sou casada há 26 anos, tenho 3 filhos. E estou aqui hoje para contar um pouco da minha história, né, de uma experiência que eu vivi na minha infância, que está dentro desse tema que é tão importante para que as famílias tenham de alerta, que é sobre o abuso infantil. Lucimara, fala um pouco como foi a sua infância, o que aconteceu, o que ocorreu ali para que você quis compartilhar conosco e com os pais que estão aqui nos assistindo. Então, a minha infância, PMA, foi recheada de muitas coisas, né? Teve, assim, eu me lembro, com uns 3 ou 4 anos de idade, mais ou menos, teve a separação dos meus pais, né? Que eu tinha essa idade. Então, assim, não tive, por um período dela, o meu pai tão presente, porque ele foi embora para outra cidade. A gente morava em Rondônia, né? Nasci, me criei ali, em Rondônia, e ele foi embora para outra cidade, muitas vezes para outro estado. E eu fiquei um pouco ausente da presença do meu pai. Mas a minha infância ali foi morei um tempo no mesmo quintal com a minha avó, né? Ela numa casa, minha mãe tinha uma outra casa. Na casa da minha mãe era eu e meu irmão, caçula, e como a minha avó morava, a minha irmã, que desde pequena elas moravam juntas, né? E assim, nós sempre fomos tudo junto, criado tudo junto. E na infância, como todas as outras, brincava muito, né? Tinha muita coisa. Minha avó teve um outro marido, minha mãe teve outros maridos na época, né? A gente não tinha uma base assim específica, mas nos meus olhos uma infância até tranquila. E assim, o que me marcou muito na minha infância, eu lembro de um aniversário de 5 anos que eu tive e que minha mãe fez a festa. Nossa, foi a festa assim com muita gente, a rua lotou de gente. Só que todos adultos. E eu não ganhei nenhum presente nesse aniversário de 5 anos. Eu não tive nenhum presente. Com o passar assim, de uns anos, eu acredito que já tinha uns 7 anos, eu recebi da minha mãe com a minha avó junta, elas se uniram e me deram uma boneca, um bebê da Estrela, que vinha numa caixinha de madeira com várias palhas. Ela tinha uma correntinha de ouro, uma chuquetinha, um lacinho. Foi assim, a minha primeira boneca que eu tive. Eu já tinha uns 7 anos de idade, assim. E nesse período dessa infância que já acontecia o abuso pelo marido da minha avó. Aí ele vinha e falava assim: ah, você tá doente, porque não fica doente que eu vou cuidar de você, né? E não era o cuidado que eu queria, né? Dali. Aí eu pensava em falar muitas vezes, e às vezes eu conversava com a minha avó, não sobre esse assunto, mas tentava contar para ela alguma coisa. E aí ela falava assim: olha, tudo que acontece dentro de casa tem que ficar em casa, a gente não pode contar para os outros, os vizinhos falam muito, né? E ela aconselhava muito da maneira dela, do jeito que ela entendia, né? E minha mãe me levava muito no hospital com essa dor que eu tinha na barriga, muita dor. Eu ficava com febre do nada, tava de boa brincando, de repente eu tava com uma febre muito alta, corria comigo. No hospital dei muito trabalho nessa questão assim para minha mãe no hospital, né? E não entendia o porquê, né? Hoje a gente sabe, na verdade, o porquê dessas dores, dessas febres, né? De uma doença assim que não tinha nome, mas que hoje tem um nome, que é o abuso, né? E assim e foi por muitos anos eu sendo acordada por esse homem abusando de mim, até que um dia eu vi que não era só comigo, era com a minha irmã também, né? E aí nós duas não nos falávamos sobre o assunto, era algo que era proibido tocar no assunto. E eu lembro que teve uma vez uma briga lá em casa, e que eu lembro que tinha muita gente na rua, muita polícia, né? E eu lembro desse homem com uma faca na mão, e eu vi os policiais, e eu corri na barra de um dos policiais e comecei a gritar: esse homem abusa de mim, né? Ele mexe comigo, ele vai na minha cama, né? E o policial olhou para minha mãe, olhou para minha avó, esperando delas para ver se era aquilo, né? A lembrança mais forte que eu tenho dessa época. Lucimara, sinto muito pelo que lhe aconteceu. É uma história, né, muito sensível, muito complicada pela sua idade. Mesmo tendo pessoas lá, você estava sozinha. E é lamentável saber que existem pais hoje que não dão essa atenção aos filhos. Às vezes, filho, sobrinho pode estar passando pela mesma situação que você esteve ali, mas não dão ouvido por fato de ser apenas uma criança. É. E nesse caso que eu relatei da briga lá de casa,
Foi assim, foi a voz, foi o socorro que eu gritei. Tinha ali o policial, tinha minha mãe, tinha minha avó, até minha irmã, que também era criança na época. Poderiam ter me ajudado naquele momento, mas não conseguiram naquele momento. Mas com o meu grito, aquele homem ele percebeu que eu tinha coragem. E foi quando eu já estava com uns 11 anos, foram 5 anos esse abuso, mais ou menos com ele. E eu já nessa idade de 11 anos, eu consegui perceber como aquilo era ruim, como que era feio mesmo, sabe? Errado, porque eu já não sorria mais, eu não brincava mais, não estava mais com todo mundo junto na brincadeira. E quando eu contei, eu me libertei naquele momento ali, naquele momento. E daquele momento ele não abusou mais de mim. Mas eu não fiquei em paz com isso. Foi algo que foi guardado, sabe, numa caixinha e passado um cadeado e ali ficou preso por muitos anos. E eu fui ver depois de alguns anos como aquilo me fez mal quando eu me casei. Foi quando eu me casei que eu vi que aquilo me fez mal. E como você teve a consciência de que o seu trauma, o que você passou, poderia ajudar pessoas a impactar a vida, melhorar, ajudar e resgatar crianças que às vezes vivem e passam pelo que você já passou? Então, foi através de um convite para mim levar uma conversa com as crianças justamente sobre o assunto do abuso. E no período em que eu falava, do momento ali mesmo que eu falava com as crianças, aquilo ferveu no meu coração. E eu percebi ali, após o término da minha fala com as crianças, que chegaram algumas crianças relatando alguma coisa. Eu fiz uma dinâmica, né, com elas em sala de aula, também eu cheguei a fazer, e ali eu vi a necessidade de que, mesmo tantos anos atrás, né, 40 anos atrás, mais ou menos, 35, 40 anos atrás, continua igual hoje, assim, essa questão das crianças não falarem por medo. Então, quando eu tive essa fala com eles e que eles me mostraram que também estavam passando por aquela situação, foi Que quando eu te pensei, motivou? foi o que me motivou a eu falar com as famílias. Lucimara, você como psicopedagoga, coordenadora de uma instituição de ensino, palestrante tanto na área do abuso infantil, também no autismo, o que você procura transmitir para os pais hoje sobre isso, sobre sua experiência de superação que você passou ali nesse período? Primeiro, família, pais, acredite no que as crianças falam, porque elas falam a verdade, sim. É, com tudo que eu passei, com palestras, né, que eu tenho falado, né, das experiências que eu tenho visto com as crianças vividos, o que falta muito é a atenção daquelas pessoas que elas mais têm como super-heróis, que é o pai e a mãe. E às vezes, lamentavelmente, o abusador é o pai. Então as mães acabam sendo esse super-herói. E você é a maior responsável. Nós, como mães, somos as maiores responsáveis de estar atento a a todo o movimento da nossa criança, sabe? A mudança de humor, a mudança da saúde, era tão saudável, agora não está tão mais, era tão alegre e não está mais. Então, assim, você realmente observar detalhadamente, não é só ver que o cabelo é de uma cor, mas olhar qual é a espessura daquele cabelo. Né? Então, assim, um exemplo, eu sei quando acontece alguma coisa com meus filhos. Lá em casa eles falam assim: parece que você tem superpoder. Eu falei assim: só quem é mãe que sabe, porque quando a gente olha no detalhe, a gente sente que algo está mudando. Então, assim, tenta ver lá na essência daquela criança, porque ela demonstra. E quais são os sinais que essa criança vai dar aos pais para que seja mais claro, para que ele possa entender que os filhos estão passando por abuso e às vezes ele nem percebe? Quando falava demais, não fala mais. Quando sentava à mesa e não senta mais. Quando não tinha nem um espirro, mas agora está doente constantemente. Uma febre que ela vem de repente. Muitas vezes nós, né, como pais, fala assim: nossa, dormiu bem, acordou assim, o que está acontecendo? Mas olhar todo o fator ambiental, porque o abusador ele tem técnicas muito boa, que é a atenção. E eles não são de longe, né? São de perto. São de perto. Então, assim, tem muitos abusadores da casa específico que conhece toda a rotina da casa. Então, sabe quando vai ter um parente mais próximo daquela criança e quando não vai ter. Então, tem muitos abusadores que usa, vamos lá ver a lua? Vamos contar as estrelas? Ah, você não quer ir no mercado comigo? Eu vou te dar uma bala. Né? Vamos comigo no centro? Vamos dar uma volta na cidade? Seu pai não te leva? É uma figura daquilo que os pais não dão e parece que ele é a pessoa maravilhosa, que às vezes o pai não tem tempo, a mãe não tem tempo de estar dando aquela atenção, então chega aquele tio maravilha e Isso aí vem ali e acaba acontecendo o abuso. acontece.